Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sua família, todos que você ama. Amém? Sejam bem-vindos a mais uma oração do Abre Caminhos. Toda segunda-feira, faltando 1 minuto para 6 da manhã, aqui no nosso canal, nós liberamos uma palavra ou fazemos um estudo de um versículo ou alguns versículos da Bíblia e, no final, fazemos a poderosa oração do Abre Caminhos. Você quer caminhos abertos para você, para quem você ama, para sua família? Então fica comigo até no final. É rápido, é cerca de 7, 8 minutos. Bem, notou que eu cumprimento vocês com a graça, que é o favor imerecido de Deus para conosco, e a paz do Senhor Jesus? Essa paz, ela tem que estar no nosso interior, independente se do lado de fora nós enfrentamos verdadeiras guerras, batalhas. Muitas pessoas, muitos irmãos em Cristo têm confundido as coisas. Pelo fato de nós estarmos na era da graça, da dispensação da graça, que é o favor imerecido de Deus para nós pecadores, por meio do sacrifício de Jesus para nos salvar. A salvação é de graça. Basta que nós creiamos no sacrifício de Jesus, que foi feito na cruz do Calvário para nos salvar. Ok. Mas no Novo Testamento está escrito que o diabo é como se fosse, que ele é imitador, como se fosse um leão que fica ao nosso derredor querendo nos devorar. Esse texto não está fora de contexto, ele está no Novo Testamento. Depois você pode ler lá o que está antes e depois para entender um contexto. Mas o diabo, ele é como se fosse um leão. O verdadeiro leão da tribo de Judá é o Senhor Jesus. Amém? Mas ele fica ao nosso derredor querendo devorar. Como que você vai viver mesmo debaixo da graça de Deus que ele nos deu para nos salvar? No dia a dia de um mundo caído que jaz no maligno sem travar batalhas espirituais. Isso é insanidade, isso não é inteligente, isso não é coerente. Preste atenção, por gentileza. Outro texto que também está no Novo Testamento. Resistir o diabo. Resistir é enfrentar, é lutar contra. E ele fugirá de vós. Antes lá está escrito para a gente se sujeitar a Deus, né? E resistir o diabo. Porque se você tentar resistir o mal sem se sujeitar ao bem, você vai perder a batalha. Mas você tem se sujeitado a Deus? Você é um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira? Entenda que existe mundo espiritual e batalha espiritual. As bênçãos que Deus quer nos dar, os filhos, os herdeiros dele em Cristo Jesus, estão nas regiões celestes. Mas para a gente acessá-las, para a gente conseguir materializá-las na nossa vida, nós temos que batalhar no mundo espiritual. As coisas não são automáticas nesse mundo caído. Eu te citei aqui passagens, e agora eu vou falar do grande apóstolo Paulo, o apóstolo da graça. E depois você pode conferir o contexto, eu vou ler só um versículo, mas confere o que está antes e depois. Olha o que ele fala sobre batalha espiritual. Ele tinha um desejo de ir até os irmãos ali na igreja em Tessalônica, e na primeira carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 2, pode conferir em casa, no versículo 18 ele fala assim: por isso, bem quisemos uma e outra vez, mais de uma vez, ir ter convosco. Ele queria visitar os irmãos em Cristo lá em Tessalônica. Pelo menos eu, Paulo. Preste atenção. Mas Satanás nolo impediu. Algumas versões diz, mas Satanás nos barrou o caminho. Paulo, época da graça, dizendo que queria visitar mais de uma vez os cristãos em Tessalônica, ele disse que o diabo barrou. Preste atenção, meu amigo e minha amiga.
A oração do Abre Caminhos não é uma reza, você tem que repetir essas palavras com fé. Se quiser acrescentar algo, acrescenta. Se você não concordar com algumas coisas que eu falo, então não fale. E eu te sugiro, se você puder, levantar as mãos, porque você vai mandar o mal sair do seu caminho nas regiões celestes, para que você tenha acesso à herança de Deus, às bênçãos de Deus no dia a dia, como você tem direito como herdeiro e herdeira de Cristo, de Deus, do Pai. Você está entendendo? Hoje eu estou até usando um fundo diferente, eu estou até mais agitado, porque as pessoas confundem. Esses dias eu coloco os nossos vídeos e as nossas orações em grupos evangélicos no Facebook. Embora o meu trabalho não é para evangélico, é para atingir o sofrido, o aflito, o desesperado, o deprimido, doente, angustiado, viciado, as pessoas marginalizadas. Deus me chamou para essas pessoas, porque eu vim desse meio. E Deus quer que eu fale com essas pessoas. Mas eu sempre coloco ali nos grupos evangélicos. Aí uma moça comentou assim, embaixo da oração do Abre Caminhos. Ah, isso é tudo, né? Menos evangelho. Porque eu uso o nome oração de Abre Caminhos, que eu aprendi com um bispo, que eu respeito muito, que foi o meu mentor, eu me espelhei nele no início da minha carreira na fé. E hoje, mesmo mais maduro, estudando mais do que nunca a palavra de Deus, eu entendo que sim, a gente tem que fazer orações como essas para poder desamarrar o que está amarrado. Então tá bom, eu te faço uma pergunta. Você, meu irmão e irmã, que é cristão sincero e verdadeiro e está em dificuldade, parece que as portas estão fechadas. Eu te pergunto, você acha isso normal? Você acha isso normal? Não, não é normal. Porque existe batalha espiritual, mesmo na época da graça. Por que Jesus expulsou demônios no ministério dele? Você tem que entender isso. O mundo espiritual rege o mundo material. Então, se você puder, estenda as mãos agora. Pai, no nome de Jesus, eu te peço perdão dos nossos pecados, os meus e dessa pessoa que me acompanha. Nos lava com o sangue do Cordeiro. Nos reveste com a sua completa armadura, cega os nossos inimigos espirituais e físicos, homens maus que vierem contra nós e as pessoas que nós amamos. Confunde-os, coloca um espírito de confusão no meio deles, repreende, Senhor, todo o mal. Eu levanto as minhas mãos aqui agora como teu servo, eu uso da autoridade que o Senhor me deu e repreendo agora todo o mal em nome de Jesus. Meu Pai, e eu te peço que o Senhor abra portas e caminhos para o teu povo, os teus filhos, porque está escrito, a porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Mas também está escrito que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Então, eu declaro no mundo espiritual com as minhas mãos erguidas, caminhos e portas sejam abertas para esse meu irmão, essa minha irmã em Cristo, e essa pessoa que quem sabe não é evangélica, meu Deus, quem sabe é uma católica, uma espírita, uma pessoa que entrou aqui para orar conosco e crê no poder da oração. Eu declaro, tenha caminhos e portas abertas no nome de Jesus. E se você crer, diga amém e assim seja. Compartilhe. Até a próxima.